E nós já estamos de volta com o nosso programa Uberaba Mais, aqui na sua TV Mais. Telefone de contato 3314-2083, telefone de contato 3314-2083, WhatsApp 997733973, 997733973. Aqui nos nossos estúdios, o presidente do PSDB, Karim Mauad, e o presidente do PT Uberaba, Josimar Rocha. Josimar, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Deixa eu ver se eu consigo chegar perto. Deixa eu montar no carinho aqui para chegar perto da sua mão. Só chega perto, tem que montar, não, é muito perigoso. É muito perigoso. Presidente do PT com a gente, o Karim também, para a gente poder fazer uma análise do que aconteceu ontem no Congresso Nacional. O Karim já deu aí, já falou das suas primeiras impressões. Queria começar também falando com o presidente do PT, Josimar Rocha. Josimar, desculpem, qual a sensação que ficou do dia de ontem para o partido, para você, enquanto presidente do partido? Eu vejo esse momento um momento de aprendizado. Eu te confesso que eu não esperava tanto a nossa pátria ser uma pátria educadora desse mandato da Dilma. E esse momento, foi uma etapa histórica que a população, de forma ativa, participou o tempo todo. Com isso, há um empoderamento da sociedade do como funciona, as entranhas do poder no país, e como as coisas se dão. E eu acredito que com isso temos a fortalecer a democracia. Então eu estou otimista. Um momento desse não é fácil, mas o PT nunca teve momento fácil, desde a sua origem. Não é agora que vai ter momentos fáceis. Os desafios estão postos e vamos à luta para concretizar aí o amadurecimento da nossa democracia. Karim, esquecendo o resultado de ontem, não estou falando do placar. É uma sessão longa e todos nós ficamos o tempo todo grudados na televisão. Acredito que você tenha ficado como eu fiquei. Qual é a análise que você faz da participação dos nossos parlamentares ontem em rede nacional, no Congresso Nacional? Qual é a análise que você faz do comportamento do Congresso? Bom, eu percebi ontem que tanto quanto nós, que estávamos, eu que na minha vida ativa, nos últimos 24 anos, eu tenho colocado há mais de 20 anos, passei 2 vezes por esse processo, tinha muito deputado ali que talvez não tivesse passado pelo primeiro. Poucos passaram pelo primeiro, até os que passaram fizeram questão de colocar, mas acho que eles também estavam muito emocionados. Eu vou exemplificar isso com o voto do deputado federal Caio Narso, que nitidamente você percebia a emoção na fala dele e até a dificuldade. Nesse aspecto, a gente tem que entender alguns excessos e às vezes alguns exageros, como olhar só para a sua cidade, para a sua região, lembrar muito da família. Eu estava até com um amigo que é do setor de informática, a não ser 2 votos do Nordeste, quem citou a família foi voto a favor da admissibilidade do impeachment. Então era meio que algo, quando a pessoa falava assim, se citasse o nome do pai, ou do avô, ou da mãe, aquele voto, parecia que o cara estava olhando para alguma situação. Agora, eu também concordo que foi um aprendizado, foi um momento diferente. Eu também não no primeiro momento, porque o ano passado, quando teve as manifestações de março, eu achei que a coisa acontecia, mais para o meio do ano achei que as coisas não aconteceriam. No final do ano, escrevi até no meu artigo do jornal que a gente precisava ter uma solução, o país não aguentava mais, acho que com isso o Josimar concorda, não há condição de se ficar falando impeachment, dia sim, dia não, a economia para, as atividades, porque vão tomando as pessoas começam a ficar com receio, Então, ontem o Congresso demonstrou, dentro da Constituição, a sua vontade, o seu entendimento, com alguns exageros, não tenho dúvida, de que o processo democrático tinha que continuar e, na visão da maioria dos congressistas, admitindo o prosseguimento do processo de impeachment. Eu vou repetir a mesma pergunta para o Josimar. Josimar, no sentido de que ontem nós ficamos o tempo todo em frente à TV, acompanhando cada voto e a participação
de cada indivíduo, de cada deputado ali no plenário. Qual é a sua análise, sem tocar no assunto de resultado, do comportamento dos parlamentares ontem? Olha, Felício, primeiro eu tive que perder algumas partes desse Big Brother, né, que teve aí o tempo todo mundo ligado na votação, porque uma que tinha o grupo da Universidade Federal estava fazendo uma atividade na Concha Cuxa, eu estive lá um pouco com eles. E outra que meu menino participava aí da estrada de Emaús, e eu fui lá recepcionar a saída dele do evento da Igreja Católica. E com isso eu fiquei parte do tempo, né, dividido entre essas responsabilidades familiares e também partidária, e não pude acompanhar 100%. Mas no que eu acompanhei, eu percebi uma predominância, que inclusive meus meninos não é muito ligado à política, está muito novos, né? Ele tem o mais velho 14, que é o que fez a Emaús, e o mais novo 10. Mas todos três já tinham uma dedução. A hora que começava, meu pai, minha avó, minha tia, eles falavam, isso aí vai votar assim. E não errava, né? Então, quer dizer, o conteúdo de discussão, que era o crime de responsabilidade, pouco foi debatido, né? Sobretudo para aqueles que deu sim para o impeachment, né? Reconhecidamente pelos parlamentares que defendeu o contrário, né? Reconhecendo que é um golpe, porque não estão se debatendo o conteúdo da matéria, né? Se debate um outro assunto que não tem nada a ver com a matéria e para votar sim. Então, inclusive, isso dá margem legal para desdobramento judiciário, né, de questionar essa votação, se ela não se fundamentava no conteúdo em discussão, até que ponto esse voto teve valor. Mas isso vai ter desdobramento, a gente está ainda aguardando, mas o comportamento eu percebi que aqueles que estavam contrário ao golpe, contrário ao impeachment, estavam mais fundamentados em cima da matéria, né, que era o crime de responsabilidade. Vamos ver a Posso fazer votação. uma parte aqui? Pode fazer uma parte aqui? Pode fazer a sua parte. Até acredito que foi até muito bem pensado isso, né, pelos dois votos do 8-2 do Supremo, porque se falava no relatório. E ontem, na realidade, o voto era sobre o relatório. Ninguém estava lá para discutir o relatório. Era se admitir o relatório, que, portanto, era de amplo conhecimento, e o crime constitucional que permitiria a abertura ou não do impeachment já estava incluso. Não caberia ficar discutindo se ia fazer ou não, até porque quem vai efetivamente julgar é o Senado, e a etapa seguinte. Então eles tinham que falar sim ou não, e óbvio que no calor daquele momento, por algumas razões ou outras, eles colocaram. Então eu realmente acho que o rito definido pelo Supremo desde o início, ele está sendo seguido. Quando eu falo dos exageros, é porque teve gente que assim, esticou o voto para falar de algumas coisas que realmente, essas coisas, mas que eram penduricadas, elas não estavam atrapalhando o rito ou não, porque efetivamente ela pode falar, eu voto sim, eu admito que se prossiga e se remeta ao Senado, eu voto não. O mérito não estava em discussão, por isso que eu acho que não houve essa só uma visão. Já que teve uma claro. réplica, eu quero uma tréplica. Olha, na madrugada, o Josimar pediu uma tréplica aqui, né? Eu vou dar essa tréplica aqui para o presidente do PT, Josimar Rocha. Pois não. Mas não tem retréplica então. Tá não, tá bom. Tá certo. Bem, vamos lá. Na realidade, os deputados ontem estavam ali na condição de juiz. Eles teriam que ter, inclusive, desvestido da veste partidária, das suas paixões políticas, inclusive de outras influências. Pautaram muito assunto que não tinha nada a ver com o conteúdo que estava delimitado pelo relator, né, que delimitou isso no relatório, e reconhecido pelo Supremo, que ao advogado José Cardoso ter solicitado o parecer do Supremo, o Supremo delimitou. Tem duas questões para ser analisadas, né, com relação aos pedalados e o crédito suplementar. Então, cabia os juízes, que por acaso era deputado também, tratar dessa matéria. Eu não tenho formação na área,
mas pelo pouco que eu compreendo e pelo, assim, a extensão dessa discussão está fazendo a gente aprender, por isso que eu citei no início dessa matéria, que está se tornando mesmo, né, uma pátria educadora, que muita coisa que eu não sabia há 2 meses atrás, hoje eu estou, né, podendo discutir, debater e está craque. Então, não, assim, envolver outros assuntos, Lava Jato, corrupção, se essa pauta for tratar, a primeira coisa que se for tratar de corrupção, tem que afastar o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados. Já não podia nem ele estar lá dirigindo aquela plenária. Então, quer dizer, puseram vários assuntos para poder envolver a opinião pública, envolver, né, a atenção do cidadão, porém o conteúdo em si, quem se ateve, na sua grande maioria, foi quem votou contra, que tratava exatamente do crime de responsabilidade e não enxergava isso diante do que estava posto no relatório. Deixa eu ver os votos, eu quero ver os votos, eu vou começar com o deputado Adelmo. Você tem o voto do deputado Adelmo aí, produção? Por favor. Voto do deputado Adelmo, né? Pra gente poder, vou fazer uma troca aqui, vou botar o Adelmo pro Carinho analisar e vou colocar o Caio pro Josimar analisar. Roda o VT, por favor. Quero me dirigir neste momento a você, eleitor, eleitora, brasileiro, brasileira. Eu não estou aqui para homenagear meus filhos, minha mulher, meus amigos, meus parentes, meus eleitores mesmo. Eu não estou aqui nem mesmo para homenagear a minha cidade natal, a minha terra natal, o meu estado. Eu estou aqui nesse momento para fazer um julgamento de impeachment da presidente Dilma. Esse julgamento me coloca diante de uma posição que só é aceitável caso haja fundamentos para isso. Nesse caso, portanto, seria substituir o meu voto, o seu voto, pelo meu voto. Votar em impeachment só é possível perante a Constituição brasileira. Só é possível. Como vota, deputado? Votar em impeachment só é possível com crime de responsabilidade. Não havendo crime de responsabilidade é golpe. E golpe, nós não podemos votar por ele. Eu sou contra o golpe, contra o impeachment, em favor da democracia. Deputado Patrus, por exemplo, foi um que eles deixou falar. Olha lá, Ó, voto do deputado Adelmo. Eu quero que o Carinho comente, por favor. Depois nós vamos colocar o deputado Caio Nassi, do PSDB, para que o Josimar Rocha comente. Nós tivemos um paralelo aqui, né, para colocar, para ficar as coisas claras. Houve maior condescendência com quem estava votando sim, quando esticava, e com quem estava votando não. Eu, particularmente, não enxergo assim. Acho que foram exigentes com todos. Tinha um negócio do 10 segundos que podia virar 30. Por exemplo, vejo o deputado Adelmo com a sobriedade de sempre, né, com algumas colocações tipo o julgamento. Ontem não estava em julgamento impeachment da Dilma, estava em julgamento aceitar ou não o relatório para que o Senado fizesse o julgamento. Então, por isso que eu falo, às vezes a pessoa vai falar, é melhor às vezes falar até da mãe ou da tia para dizer eu quero sim ou não, do que falar que estava sendo julgado. Não, tinha uma matéria para ser votada, que era o relatório da comissão especial, criada dentro das regras que foram pleiteadas no Supremo, tanto que se invalidou uma parte, e ele falou, eu estou aqui para julgar. Nessa Então, sua linha de raciocínio, Carinho, eu quero colocar uma pergunta seguinte. Não foi supervalorizada essa sessão, então, já que era só admissibilidade do relatório, e aí fizeram essa rede nacional, esse circo todo, não supervalorizaram a sessão de ontem? Não, eu acho que realmente... Já que o impeachment vai se decidir dentro do Senado? Exatamente, não. O único receio que eu tenho, e com quem eu conversei, com quem eu troquei o WhatsApp, e nós três aqui temos um grupo de WhatsApp, com qual nós participamos juntos, e até agora, e por isso que é bom a gente estar aqui, por isso que é bom a gente falar em educação. Eu fugi lá do grupo, eu que sou professor universitário, que só acredito na educação, né, e na formação cultural complementar, não só na educação do livro, da nota da matemática, do português, mas no algo mais que precisa ser feito, a parte cultural e tal, né, o resto, eu vejo assim, ontem era fundamental que a nação acompanhasse
se iria ser demitido ou não, né? E que o tempo inteiro, porque teve gente que se confundia, vocês perceberam isso no grupo que nós estamos, ela sai amanhã e tal, e a gente, não, é uma etapa, é um momento. Agora, a valorização, a necessidade de fazer para o país como um todo, é porque realmente a admissibilidade, que não deixa de ser, de uma forma ou de outra, eu concordo, o início de um julgamento, porque se fala não, se vence o não, morria o assunto ali. Então não foi supervalorizado. Agora, não era o julgamento propriamente dito. Foi feita a admissibilidade. Vamos para o voto do deputado Caio Nácio para o Josimar Rocha analisar. Por favor, roda o VT. Você deu outro lá no VT. Caio Nácio. Deputado Caio Nácio. Pode rodar. Deputado Caio Nácio, como vota? Por um Brasil onde meu pai e meu avô diziam que decência e honestidade não era possibilidade, era obrigação. Por um Brasil onde os brasileiros tenham decência e honestidade. Como vota, por Minas, pelo Brasil, para os jovens que estão lá fora nas ruas, verás que o filho teu não foge à luta, sim! Muito bem! Caio Nácio. Esse foi o voto do deputado Caio Nácio, que eu gostaria de pedir ao Josimar Rocha que analisasse o voto, comentasse esse momento. Olha, Felício, eu tenho que te dizer o seguinte, que até em virtude do Carinho está aqui ao meu lado, eu vou ter que ser leve na questão, né? Eu vou ter que dizer que concordo com tudo que ele disse, não tem como concordar com o voto dele, né? Porque lá fora tem muito jovem que tem esperança de um curso superior, sobretudo da classe que eu venho, que eu não pude fazer uma universidade, e hoje eu vejo minha sobrinha, que é filho de mãe solteira, sendo graduada pelo Instituto Federal dentro de um programa que até ajuda de custo elas receberam, e sendo que eu não participei de nada disso, elas, por mérito, pela sua condição social, tiveram acesso ao programa. Tem duas sobrinhas, filho de mãe solteira, com muita dificuldade financeira, que hoje está graduada, aí já disponível para o mercado de trabalho, graças a um programa desse que o PT implementou nesses anos. Então não tem como deixar registrado que a juventude que está lá fora está clamando muito mais pela continuidade da Presidente Dilma do que pelo afastamento da Presidente Dilma. Agora, voltando na questão do conteúdo que foi comentado, o plenário da Câmara ontem era um plenário de juiz, e não de apenas deputados que têm suas paixões partidárias e políticas. Nessa linha, por que eu insisto que ontem era uma etapa importante do julgamento? Nós estamos com uma nação sangrando há mais de ano. Uma nação que o próprio convidado aqui também há de reconhecer, que ele é do segmento empresarial, do mesmo jeito que dificultou para a vida do trabalhador nesse último ano, dificultou também para o segmento empresarial. Estão deixando de avançar seus empreendimentos, seus projetos, da mesma forma que os trabalhadores têm perdido possibilidade de renda, emprego e tudo mais. Então quem está sofrendo, quem está sangrando é os brasileiros. Esse Congresso está uma vergonha, em nome da corrupção fez uma aliança para salvar Eduardo Cunha e ferrar com o país. Isso que está posto aí. Então nessa altura não dava para os juízes instalados naquele Congresso ser mero protocolador de um processo. Isso a Secretaria da Câmara já fez quando recebeu e protocolou o pedido lá dos denunciantes. Então ontem cabia o julgamento, se tinha procedência aquela solicitação ou não. Agora, a partir do momento que tem ao menos a dúvida, né, se os deputados que votou pelo sim disser, eu não estou seguro, não consigo enxergar nenhuma coisa nem outra, então prefiro que o Senado investigue e apure, aí é outra discussão, mas nenhum deles falaram isso, né? Ou eles afirmaram sem ter investigado,
né? Eles não investigou e afirmou alguns, muito poucos, e a maioria votou pela família, pelos eleitores, ou por corrupção, por outras coisas, não tinha nada a ver com a matéria. Tá ótimo. Então, nesse ponto, eu registro a minha divergência, né, com outro debatedor e também com o deputado. Vamos chamar de carinho, rapaz. Comigo aqui, Carinho, Abud de Mauad, presidente do PSDB, e Josimar Rocha, presidente do PT, debatendo ideias democraticamente, que é assim que deve ser nosso país. Né? As pessoas debaterem ideias sem agressividade. Sem ódio. Né? Sem ódios, não é verdade? Depois eu quero comentar uma coisa com os dois. Eu ouvi muito pessoas dizendo assim, olha, os programas sociais implementados pelo governo federal quebraram o país. Aí a gente entende assim, quer dizer então que alguns programas sociais não deveriam ter sido implementados, como o ProUni, por exemplo, né, como o FIES, como a construção das universidades, que foi promovida pelo governo federal. Eu vou debater com os dois, né, porque gostaria de saber qual é o entendimento deles a respeito dessa matéria, de dizer que programas sociais levaram o país a ficar deficitário economicamente. Nós vamos debater essa questão. Eu vou chamar a Flávia, viu, produção? Eu vou dar um refresco aqui nessa confusão política e vou chamar a Flávia Ferrari com a dica do dia. Oi, Flávia! Como limpar o box do banheiro é uma das perguntas mais populares aqui na Dica do Dia. E dá super para entender, não é? Porque quase todo mundo toma banho todo dia e suja as paredes do box. Por isso, hoje segue um vídeo bem detalhado com todos os segredos para limpar box de banheiro. A grande questão na limpeza do box do banheiro são as manchas que ficam no vidro ou no acrílico resultante da gordura corporal que a gente lavou e dos produtos de limpeza, tipo shampoo e sabonete. Por isso, o recomendado é uma limpeza constante. Depois que você terminou de tomar banho, dá uma jogadinha de água e semanalmente faz uma limpeza caprichada. A mistura caseira que eu mostrei no vídeo de como limpar vidros tem que ser turbinada para limpar essa gordura. Então anota a receita. 1 colher de sopa de sabão em pó, 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, 1 xícara de vinagre branco, 1 xícara de água morna e 1 colher de sopa de álcool. Coloque tudo num recipiente baixo e aplique nas paredes do box. Deixa agir por uns 5 minutinhos antes de retirar. Você vai ver que a gordura vai sair com isso. Se quiser, seque com um pano que não solte pelos e passe uma fina camada de lustramóveis para criar uma película impermeabilizante. Se as manchas forem muito persistentes, talvez você tenha que repetir o processo mais de uma vez para se livrar definitivamente delas. E quem acompanhou a Dica do Dia também mandou sugestões. A Kathleen Passarella me escreveu no Instagram que para essa primeira limpeza ela usa pasta de dente e tira todas as manchas de gordura sem problemas. A Zizi Jardim me contou no Facebook que a poção mágica de limpeza dela consiste em água e uma tampinha de amaciante, que já limpa tudo de uma vez e também cria a película protetora. E tem mais alguns lembretes bem importantes. Nunca aplique produto com o box seco, sempre umedeça antes de jogar qualquer produto químico ou mesmo as soluções de limpeza que você preparou. Faça a limpeza de uma forma ecológica, aproveite a primeira água do seu banho. E também não vale usar nem palha de aço nem o lado áspero da esponja porque eles podem riscar o seu box definitivamente. E a dica de fazer a limpeza quando está com menos sol para que ele não seque os produtos antes da hora e manche o seu box vale aqui também. Assim como aquela dica de polir com papel toalha ou com jornal. Um beijo. O impeachment foi o dele. Um beijo, Flávia. Aprendeu? Limpar box de banheiro? Rapaz, a mulher Bacana, chama. né? Uma dificuldade, né? Você me traz aqui. E ela ensina direitinho. Tá? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou para o rápido intervalo e volto daqui a pouquinho com esse debate gostoso e quente com o presidente do PSDB, Karim Mauad, e com Josimar Rocha, presidente do PT. Vou para o intervalo, volto já.